Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Amém. Pode sentar. Conhecemos essa palavra, Deus já nos falou. E na minha oração, Deus falando comigo de uma tristeza muito grande que Ele teria no dia de hoje, no dia do Senhor. Então Deus, por misericórdia, me falou do que seria essa tristeza, que o fim do ano, o último dia do ano, coincidiu com o dia do Senhor. E que a maioria que se diz igreja ia se voltar para o final do ano, não para o culto, não para o dia do Senhor. Então foi algo assim muito especial, a tristeza do coração de Deus. Hoje as igrejas mudaram o horário do culto, a maioria delas. É muita festa, vão brindar com champanhe, vão fazer tudo, menos fazer o que é para se fazer, adorar a Deus. Isso ofende a Deus, né? Já começaram pegando o dia do Senhor e todo mundo desrespeita, e de Gênesis a Apocalipse Deus afirma, reafirma que devemos guardar o dia de descanso, o sabá. E uns pensam que é sábado, quando sábado quer dizer descanso. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem o teu servo das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. E diz a palavra que Ele consagrou, Ele santificou esse dia. Ele não permite. Mas as pessoas dizem que amam a Deus, mas não cumprem os seus mandamentos. Quando nós sabemos que Deus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que conhece e pratica, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, foi muito chocante para mim, sabe? A tristeza que eu senti essa semana foi essa tristeza de Deus, Deus avisando. Por isso Deus disse, traga essa palavra, meu filho. A igreja já conhece, mas traga. Para você ver o perigo do que são falsos mestres, né? Então, creio que tendo em vista a seriedade do assunto, Deus usa Pedro nesse capítulo 2 de 2 Pedro, para alertar mais uma vez sobre os perniciosos e diabólicos falsos mestres, garantindo ao mesmo tempo a todos os cristãos que os verdadeiros apóstolos não seguiam e nem pregavam fábulas engenhosamente inventadas, como ele nos afirma em 2 Pedro 1,16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. É o que fazem hoje, né? Fábulas engenhosamente inventadas. Inventam tudo dentro da igreja para chamar a atenção do povo, mas você não encontra aquilo na Bíblia. Aquilo não glorifica a Deus, aquilo não é ação de graças. É apresentação, é show, é não sei quem, é oportunidade ao irmão fulano de tal. E Jesus Cristo, né, que deve ser o centro da nossa adoração,
ele fica de lado. A igreja, em vez de alcançar o mundo está alcançando a igreja. Deus, através de Pedro, deixa implícito, e também naquela época, assim como hoje, já existiam doutrinas, fruto de mestres que, na verdade, se opunham a Cristo. Deus, através de Pedro, considerando os falsos ensinos que a igreja verdadeira de Cristo tem que combater enquanto estiver aqui na terra, encoraja os cristãos a serem firmes e fortes em sua vida espiritual. Na palavra, Deus oferece as armas e munição necessária para termos vitória, derrotando os falsos mestres e os seus propósitos diabólicos. Nós vamos ver como isso é comum. Por isso que magoa tanto, por isso que entristece tanto o coração de Deus. Deus nos garante que do Espírito Santo recebemos uma armadura espiritual para resistir, derrotar e dispersar as formas malignas que se opõem ao verdadeiro cristianismo. Pedro, então, usado por Deus, sempre inspirado por Deus, nos 3 primeiros versículos do capítulo 2, ele denuncia os objetivos dos falsos mestres. Mostra o resultado que eles pretendem alcançar com suas atividades malignas e cita a destruição e condenação iminentes desses falsos mestres. Tem coisa aqui nessa palavra que Deus chama a atenção, que realmente, se ele não iluminar, passa desapercebido. 2 Pedro 2, como nós vimos, agora até o 3, ele diz, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Está vendo? É exatamente a tristeza de Deus que está acontecendo hoje. Eles levam para dentro da igreja heresias destruidoras, inventam coisa que não tem nada, absolutamente nada a ver, como esse tal de Natal. Porque o cristão mais leigo já sabe, já está provado que não foi Jesus Cristo que nasceu em 25 de dezembro. Mas fazem festa, botam tudo do paganismo, tudo uma coisa abominável por Deus, e fazem. Famílias cristãs se reúnem, se dizem cristãs e se reúnem para comemorar o Natal. Estão comemorando o nascimento do Filho do Deus Sol. Não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia, nada com Deus. Aí tem uns que se reúnem e dizem, não, mas não é Natal não, é só um jantar em família. Por que não faz no dia? Tem 365 dias do ano, vai fazer exatamente no dia que coincide. E a aparência do mal? E tome a entristecer Deus. E tome a entristecer Deus. Mas é um povo de dura cerviz. Bota no coração, bota na cabeça e faz. O pior é que é erro do começo ao fim. Porque ali não se reúne a família de Deus, vou repetir. Ali se reúne a parentela sanguínea. Aquela parentela, sabe, que passa o ano inteiro com falsidade, falando um dos outros. Com inveja, com fuxico, sabe? É aquela coisa verdadeiramente abominável por Deus. E ele diz aqui no versículo 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, olha aí. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, olha aí, farão comércio de vós, ó. Rapaz, é o que nós estamos vendo hoje. As igrejas fazendo comércio das pessoas. Você veja, uma palavra de Deus do primeiro século, falando de hoje claramente, você não tem como você imediatamente não relacionar com o que está acontecendo hoje. Farão comércio de vós, ó, com palavras fictícias, inventadas, mentirosas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Eita, final triste. Desses que estão nessa prática, né? Agora veja o que Deus me chamou a atenção. Também,
assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Reparem a distinção que é feita de falsos profetas para falsos mestres. Porque durante muito tempo até eu pensei que era a mesma coisa. Profeta, mestre. Mas ele faz uma distinção aqui, ó. Assim como no meio do povo, ó, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então Pedro, para facilitar o entendimento, introduziu um assunto que é bem conhecido de todos os cristãos que conhecem a história de Israel, que é o assunto dos falsos profetas. A gente vê muito falar isso no Antigo Testamento. Pedro queria lembrar os problemas que Israel tinha sofrido no passado, pois existiam os verdadeiros profetas que transmitiam a palavra de Deus, mas também já estavam lá os falsos. 2 Pedro 19, 2 Pedro 1, 19 a 21 diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, até você conhecer a verdade, então você tinha que realmente escutar os profetas e atendê-la. Eles seriam para você como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Você estava na escuridão, você estava sem conhecer nada. Aí, através do profeta, Deus falou com você, alcançou o seu coração. Isso no Antigo Testamento. Sabendo primeiramente isto: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Você não consegue, pela sua mente humana, pela sua capacidade de raciocínio, elucidar uma profecia. Ela tem que ser iluminada. Diz aqui: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não da parte deles, mas pelo Espírito Santo. Então existiam os profetas, como também existiam os falsos profetas, que inventavam as suas profecias e desde já eram condenados à morte, pois pregavam com suas mentiras rebeldia contra Deus. Está em Deuteronômio. Porque nós sabemos que hoje não tem mais profetas, né? Não tem mais. As pessoas pensam que ainda tem profeta hoje. Não. Porque o profeta é aquele que trouxe a profecia do que iria acontecer. Quando eu faço uma profecia hoje, eu não estou falando nada novo. É como se, para você entender, Deus disse que se o cristão se conduzisse dessa forma, aconteceria isso com ele. Então já está na palavra. O Deus já usou o profeta. Ela já ficou registrada. Aí hoje, que eu sou chamado de profeta, eu vou citar a profecia já feita. Então ela não é uma profecia, porque ela não nasceu ali. Baseado na profecia, eu profetizei que vai acontecer com certa pessoa, porque está na profecia que, se ele procedesse daquela forma, aconteceria tal com ele. Então eu chego para a pessoa e digo: ó, Deus está me dizendo que vai acontecer isso com você. E acontece. Mas porque está na profecia, assim como coisa boa. Ó, Deus tem uma bênção assim para você. E acontece. Mas eu estou falando baseado na profecia que já existia. Entendeu? Então, é por isso que quando você fala de profeta, você vai para o Antigo Testamento. Hoje, nós temos mestres. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Por quê? Porque era Deus que usava o profeta. E hoje, o mestre usa
a profecia. Aí Deuteronômio 13, a partir do versículo 1, diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. O que é que Deus está dizendo aqui? Ele permite que um profeta que você sabe, já viu ele falar e acontecer, tenta lhe desvirtuar, tenta lhe tirar do evangelho, da palavra de Deus. E as pessoas acompanham. Aí para que Deus faz isso? Ele diz aqui, ó: porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Então, o profeta é um homem, e o que ele falou veio de Deus. Quem era o profeta Balaão? Um dos profetas mais perfeitos e mais usados daquela época. E ele fez o que não agradava a Deus. Então, se um profeta, ele é um profeta, você conhece que ele fala e acontece, mas ele é homem. No momento que ele fala algo fora da palavra, você tem que se afastar dele e não acompanhá-lo. Aí a pessoa podia perguntar: mas para que Deus faz isso? Para saber se você ama Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, ou então se tu gosta da profecia, tu gosta do homem, tu gosta do que ele fala. Isso é a mesma coisa de você ouvir o pastor Humberto, e vocês sabem o quanto Deus usa o pastor Humberto. O pastor Humberto chega aqui e inventa uma coisa que não está na Bíblia. Não, mas foi o pastor Humberto, Deus fala através dele. Sim, Deus fala através de mim. O que está na palavra, não fábulas engenhosamente inventadas por mim, como estão fazendo por aí. Aí Deus deixa os profetas falarem e acontecerem, e depois manda ele falar uma coisa que está fora da Bíblia. E o povo acompanha, porque não ama a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração. Você tem que, acima de tudo, adorar e seguir a Deus. Por isso que Deus diz, né? Ainda não resististe até o sangue. Quer dizer, ainda não resistiu a família. O cara segue a Deus, mas na hora que precisa escolher entre Deus e um familiar, escolhe o familiar. Escolhe o familiar. Então Deus sabe muito bem que ali você não o ama toda a sua alma, de todo o seu coração. Senão você deixa tudo e todos, até o único, e não poderia ter mais pela idade. Abraão foi lá e entregou o filho. Ele sacrificou Isaac. Tem gente que pensa que Abraão não sacrificou. Sacrificou. Porque ele fez no coração. E Deus não olha a atitude, o ato. Deus olha no coração. Por isso que Jesus disse, né? Aquele que olhar para uma mulher com pensamentos impuros, já adulterou com ela. Veja bem. Se ele é casado, ou a mulher é casada. Rapaz, a palavra de Deus era muito tremenda. É por isso que o diabo engana muita gente, porque ela tem uma linha bem fina. A atração do homem pela mulher é natural, é dada por Deus. Se um solteiro olha para uma mulher e se sente atraído, ele não está pecando. Pode até ser uma tentação. Se ele botar em prática, aí ele vai estar pecando porque ele não é casado com ela. Você viu como é uma linha bem fina que separa a verdade do legalismo. E também como corre o risco, porque a mentira mais perigosa que tem é a mais parecida com a verdade. Então Deus diz aqui: andarei após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Não é o profeta, não é pastor Humberto que você tem que temer, não. Você tem que seguir, obedecer o pastor Humberto em cima da risca.
enquanto ele estiver te admoestando e te colocando segundo a palavra de Deus. Quando for invenção dele, pule fora. Agora, quando for de Deus, não pule fora não, meu amigo. Não pule fora não, porque as consequências são sérias. Porque você não está negando o pastor Humberto. Você está negando simplesmente a Deus. O pastor Humberto é um porta-voz, é um arauto, é um embaixador. Enquanto ele falar a palavra de Deus para você, você tem que se submeter, porque você não está se submetendo a pastor Humberto, mas a Deus. Como a gente já viu aqui acontecer, né? Mortes, numa igreja tão pequena. Nós vimos aí agora. A irmã veio para cá. Tá? Aí saiu em pecado com o cara. Aí ficou, aí engravidou, aí Deus tirou o menino, fez igual a Salomão, Deus matou a criança. Aí ficou sofrendo, voltou para cá, aí veio para cá. Aí disse que agora não era Deus, aí o cara veio também, se fez de cristão, e ficou ela morando aqui, ele lá na chácara. Eu dizia só, olha, isso é um engano na tua vida. Esse cara, ele veio só destruir tua vida. Anoiteceu e não amanheceu. Saiu de novo com ele. De novo. Foi para lá. Foi viver do jeito que o diabo gosta. Essa semana, entraram na casa dele, com ela do lado, crivaram de bala. Mataram. O que é que Deus manda eu dizer aqui? Olha, a pessoa que faz isso com Deus, ela faz uma roleta russa todo dia. Vocês cansam de escutar isso de mim. A pessoa que está em pecado, conheceu a verdade e sai e fica botando Deus à prova, é a mesma coisa de você pegar todo dia um revólver, botar uma bala no tambor, rodar e fazer pá, escapei hoje. Aí no outro dia, outra vez, pá, um dia pega, ó, o dele pegou. Aí acabou-se, buscar a Deus enquanto se pode achar. Ele não pode mais achar. Agora acabou-se. O lugar que ele foi, meu amigo, não queira estar não. Não queira estar não. Agora, falta de aviso não foi. Se o pastor Humberto não tivesse avisado, rapaz, esse teu caminho vai levar à morte. Eu desejei, eu profetizei, aconteceu porque eu disse, não rapaz, é porque está na Bíblia, está na Bíblia. Quem proceder assim, o destino é a morte. O caminho do homem, a princípio, lhe parece bom, mas no final leva à morte. Ora mais. E ele saiu do caminho de Deus e foi para o caminho dele. Aí eu peguei com muita autoridade, baseado na Bíblia, e disse, você vai morrer. Aí morreu porque rogou praga. Morreu. Não, rapaz, porque está na Bíblia. E eu não profetizei nada, não. O profeta que recebeu, o homem que recebeu naquela época foi que profetizou. Eu apenas repassei. Aí tem gente que está aí no pecado, está pensando que está livre. Está não. Deus vai. Aí chega um dia que Deus diz, chega, acabou-se. Aí mata. Aí eu vou me arriscar nisso? Não vou nada, meu irmão. Você tem coragem de fazer roleta russa? Eu não tenho. Eu não tenho coragem de fazer. E você sair para o mundo, você está fazendo uma roleta russa. Você pode pegar a balinha na agulha a qualquer momento. Foi o que aconteceu com ele. Agora, vem de novo, terceira vez. Vamos ver se vem, né? Vamos ver se vem. Pastor, e se vier? Eu tenho que receber. Eu não sei o coração de ninguém. Eu não acredito. Não adianta mentir, né? Não, eu acredito que Deus é poderoso ainda para resgatar essa vida. Mas humanamente, eu não acredito e nem receberia. Mas biblicamente eu não posso. Se bater na porta, disser me ajude, me receba, eu recebo de novo. Vai passar pelo devido tratamento e tudo. Vai saber que eu não acredito. Mas Deus me ordena que receba. Estendeu a mão, eu não posso negar. É diferente de receber e aceitar em pecado aqui. Enquanto estiver fazendo de conta, eu não estou no coração da pessoa. Eu tenho que aceitar.
eu tenho que receber. Agora, se vier para fazer de novo, está brincando com Deus. Está brincando com Deus. Olha aí. Matou um filho. Matou o amante. Onde é que vai parar? Será que precisa ser adivinho para dizer o que vai acontecer se continuar nessa vida? Precisa não, meu irmão. E nem eu estou profetizando, nem desejando, não. Não me alegrei com isso, não. Mas fiquei em paz. Sabe por quê? Porque desse sangue eu não serei cobrado. Eu avisei. Mas não acredita. Não adianta, não acredita, meu irmão. É um negócio assim, eu fico... Rapaz, a pessoa é louca. A pessoa de dura serviço é realmente louca. Porque eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de nada. Agora, a Deus eu temo. Eita, rapaz. Olha, eu peco, viu? Eu sou pecador. Mas Deus sabe, meu Pai do céu. Oh, meu Deus, como eu me apavoro, como eu sofro suplicando a misericórdia de Deus. Aí o cara peca e permanece no pecado, porque eu não peco e não tenho um pecado dominante, não. Eu caio. Me desespero, quero morrer. Perco a alegria da salvação, só falta me acabar. Aí o cara vai e fica um mês e um ano. E não... Meu amigo, isso sim é loucura. Então Deus assim, ó, andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Ó, guardareis os seus mandamentos. Guardar é praticar, fazendo a exegese, sabe? Quer dizer, pratica os seus mandamentos. É exatamente isso que quer dizer. Ouvireis a sua voz. Você não só escuta, não, você ouve. Escutar é entrar de um lado e sair do outro. Ouvir é entrar e descer para o coração. Ou seja, ouvir é atender. Escutar é fazer ouvir de mercador. A eles servireis e a eles vos achegareis. Esse profeta, o sonhador, será morto. O cara que pegou a autoridade que Deus deu a ele, Deus usou ele, fez tudo, ele criou confiança, depois desviou o povo. Esse profeta será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou, porque quem tirou não foi o profeta, foi Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Morte. Morte. O salário do pecado é a morte. Oh, meu Deus, o que é que o pastor Humberto está inventando? Rapaz, tu está em pecado. Vai e permanecendo no pecado. Tu vai morrer. Onde é que o pastor Humberto está inventando e tendo poder para decretar a morte de ninguém? Se Deus diz que o caminho do homem a princípio parece bom, no final leva à morte, Deus diz que o salário do pecado é a morte. Aí ninguém acredita. Vixe, o pastor Humberto disse que ia morrer e morreu, ó. Não, meu amigo, eu não disse não. Eu apenas alertei do que Deus disse através do profeta. É como eu digo, rapaz, deixa esse negócio de festa pagã. Rapaz, estou me reunindo, a família. No dia do Natal, brinca com Deus. Sabe por que é que eu repito, sabe por quê? É para livrar meu couro. Porque se eu não repetir, aí morre, e esse sangue vai ser cobrado de mim. De mim não. Quem fez isso esse Natal fez uma roleta russa, viu? Fez uma roleta russa, escapou? Tudo bem. Tem coragem? Faça de novo. Faça de novo. Eu aconselho não fazer. Mas quer teimar? Teime. É o pastor Humberto que é doido, né? Radical, legalista, né? Tá certo. Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Está cheio nas igrejas. Eis que te digo. Não é assim, né? Deus manda te dizer. Abre as mãos
e pega a chave do carro. Olha a chave da tua casa. Já vai com o carro na garagem. E tome a cobrar por essas profecias. Está cheia as igrejas, cheias. Esse profeta vai ser morto, meu irmão. É Deus que diz. O profeta fala e a profecia se realiza. Então você passa a acreditar nele. Aí ele lhe chama para fazer algo que a palavra de Deus condena. Aí você fica com o profeta, em vez de ficar com Deus. É o que estão fazendo aí. Você pode achar que Deus está sendo duro com o falso profeta. Mas Deus determina que não só o falso profeta, mas todo aquele que tenta nos afastar dos seus mandamentos, dos seus princípios, das suas leis, dos seus juízos, deve ser eliminado da nossa vida. Deuteronômio 13, a partir do 6. Se teu irmão... Rapaz, isso aqui está falando de família, meu irmão. Tem muita família tirando família da igreja, não tem? Aqui tu já viu? 90% foi Jezabel. Mulheres usadas por Satanás pegaram um veste-calça e tiraram da igreja. Olha o que é que Deus diz aqui. Se teu irmão, filho de tua mãe... Espera aí. Eu tenho que falar bem rápido para vocês entenderem. Teu irmão, filho de tua mãe. Precisava Deus dizer que se é filho da mãe, só pode ser irmão. Mas tem um significado. Se teu irmão, filho de tua mãe, não é teu irmão em Cristo, não. Está vendo? É teu irmão sanguíneo. Olha aí o significado. Porque senão você diz, não precisava Deus dizer. Se é irmão, é filho da mesma mãe. Senão não é irmão. Mas ele diz, se teu irmão, filho de tua mãe, está dizendo o seguinte, filho sanguíneo, ele não é da família de Cristo. Ou teu filho, ou tua filha, ou, olha aqui, ó, a mulher do teu amor. Eita, rapaz, aquela mulher que tu é apaixonado, aquela mulher que tu, sabe? Aí o diabo vem e faz com ela como fez com Eva. Pega ela aqui. Ô teu amigo que amas como a tua alma. Já viu aqui uns saírem daqui e os outros saíram atrás porque eram muito amigos. Tu já viu? Teve irmão, filho da mesma mãe que levou. Está vendo a palavra aqui? Teve irmão, filho da mesma mãe, porque era irmão de sangue, não era irmão em Cristo coisa nenhuma, não. Era lá da parentela, não era da família de Cristo, não. Amigo, não, eu vou... E teve, olha, sabe o que é estar em Cristo? É acontecer como aconteceu aqui. Uma irmã em alto desespero, sofrendo, Deus usou, uma outra que estava aqui, trouxe para cá. Aí Deus operou, hoje aqui estava perdida, desesperada, está abençoada. Tem um lar maravilhoso, tem um casamento maravilhoso. Aqui trouxe, olha o que é a palavra. Aqui trouxe, rebelou-se contra Deus e foi para o inferno. E tentou levar. A daqui disse, não, eu segui foi a Cristo, não foi você não. Mas ela tinha certeza que ela levava, porque ela disse, eu fiz. Ela estava morta, desesperada, eu levei e ela foi restaurada, na hora que eu chamar ela vem. Agora acontece o seguinte, de 100 que vai, só uma não vai. Normalmente, o normal é ir, é acompanhar. Então você que não foi, glorifica a Deus, porque foi Deus que lhe livrou. Porque você ia para a morte também. Maravilhoso Deus. Ele dá a palavra e dá a palavra. Vivemos isso aqui. A mulher do amor levou um bocado. Amiga, levou um bocado. Olha aqui o que Deus diz. Já pensou? Deus alerta isso, rapaz. Então, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti. Está vendo? Está aqui no redor.
servem a outro Deus, porque o nosso Deus não. Porque o nosso Deus a gente teme e segue a palavra e o mandamento dele. Eles lá não faz não. Faz tudo, menos o que manda a palavra. Perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concordará com eles, nem o ouvirás. Olha aqui, não olharás com piedade. Está vendo aí? Piedade é seguir a Deus, é temer a Deus. Então você não vai olhar para ele com amor de Deus, não. Está vendo aí? Acabou-se a piedade, não é caridade, não, é piedade. Não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. Está vendo? Qual era a ordenança de Deus? Aí o que é que Deus pede hoje? Que você mate? Não. Deus pede que você não siga. Antigamente tinha que matar, e o homem de Deus matava mesmo. Você viu vários exemplos na Bíblia. O cara passar com uma cuchita para fazer o que não presta lá na tenda, ele pegou a lançazinha aqui, chegou lá e cravou todos os dois. Matava mesmo. Hoje Deus manda deixar. Deixe, não acompanhe, mas acompanha. A tua mão será a primeira contra ele, ó. Aquele que te ajudou, tu vai ter que ser o primeiro a fazer. Então, aqui foi trazida por essa rebelde. E ela foi embora. É a primeira que tem que deixar e falar que se afaste daquele demônio. A tua mão será a primeira contra ele para o matar. E depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra. Pois te procurou apartar do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Você estava no Egito. Você estava morrendo, se acabando, sofrendo. Não foi ela não, foi Deus que tirou. Eu estou citando o exemplo da irmã. Porque representa dezenas aqui, que passaram por aqui. E todo Israel ouvirá e temerá. Todo Israel aqui representa o povo de Deus, verdadeiramente. Ouvirá e temerá. E não se tornará a praticar maldade como está no meio de ti. Deus compara o falso profeta a Sodoma, pois os tais também cometem adultério, andam e falam com falsidade, cometem loucura, e o pior, andam mancomunados com os falsos sacerdotes. Isso é uma palavra para final de ano, para a gente agradecer o que Deus fez aqui na igreja, e iniciar um novo ano, pedindo a Deus que nos afaste desse povo, que nos dê sabedoria. Se o diabo mandar, a gente vai para cima deles com gosto de gás. Aqui não é seu lugar. Ou você se converte aqui e segue a Deus, ou então volte lá para onde você estava. Então entrou, aqui nós temos que orar, receber com amor, está aí. É legalista, não sei o que, está aí, ó. Fez uma, fez duas, morreu o filho, morreu o marido. Se vier amanhã, marido não. Se vier amanhã, eu recebo de novo. Agora, não vai ficar aqui de flusor, como diz o outro. Vai ter que ser tratado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que arrependimento tem fruto. Então ela tem que ser acompanhada para ver fruto de arrependimentos. Ninguém engana Deus muito tempo, não. Ela vem, eu digo, não acredito em você, mas creio em Deus. Vou orar e vou lhe acompanhar. Não pense que você vai enganar Deus, que você não vai. Deus fez isso com Manassés, né? O rei de Israel, que mais reinou em Israel, 55 anos. Eu nunca tinha visto um cara tão ruim como aquele rei. Nunca. Aí foi preso, levado para o exílio, com a argola nas ventas. Chegou lá, se arrependeu. Aí eu dizia, Senhor, eu respeito, o Senhor é Deus. A tua misericórdia é... Agora o cara preso, perdeu o reinado, foi tudo, quem é que não se arrepende? Um dia Deus me respondeu por misericórdia, porque você está vendo o externo. Você acha que ele se arrependeu pelo que ele está passando? Não, eu fui no coração dele e realmente houve arrependimento. Aí Deus devolveu, libertou ele e devolveu o reino. Porque Deus sabe do coração. Então eu não sei do coração. Mas Deus sabe. Deus é que vai tratar com ela. Não sou eu. Vou fazer só a minha parte. Obedecer. Porque Deus manda eu receber. Deus disse que eu não posso pisar na cana quebrada. E se pensa numa cana quebrada, essa mulher. Então não posso pisar. Como o mundo diz, eu não posso deixar de terminar de matar.
eu não posso terminar de matar. Eu não posso dar o tiro de misericórdia. Não posso, como o mundo diz aí. Jeremias 23, 9 diz assim, ó. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adultos é má. Tu já pensou? Os pastos do deserto se secam. Tu já viu o pasto em deserto? Já viu? Mas está dizendo aqui que os pastos do deserto se secam. Sabe o que quer dizer isso? Que fica, o deserto fica pior ainda. Pior ainda. Aí é seco, pois vai esturricar. É isso que Deus quer dizer. Quem brinca com Deus, quem brinca com a palavra de Deus, quem conhece, que ai daquele que sabe o que deve fazer e não faz. Porque eu fico, sabe, a injúria, eu fico injuriado com esse negócio do Natal. Mas não é porque eu, não é porque Deus fica. Porque o cara passa o ano todinho, ele inventa de fazer um jantar no dia e diz que não é Natal. Rapaz, isso é fazer hora com a cara de Deus, meu irmão. Eu volto nessa tecla 1, 10, 100. Pastor, você repete demais. E por que você não obedece? Repete e não escuta. Interessante, né? Eu sempre digo, o diabo fala uma vez. E aquele que não está em Deus, escuta. Mas o homem de Deus fala uma, fala 10, fala 100, fala 1000, não escuta. Mas eu tenho que falar, para o sangue não ser cobrado de mim. Porque a terra está cheia de adultos, chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adultos é má, e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Eita, rapaz. Até na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Até dentro da casa de Deus estava lá, como está cheia a maldade. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Já pensou? O cara andar no escuro, no lugar liso, é caindo igual a cabrito novo, né? Fica de pé, escorrega, buf, que as pernas molham. É a mesma coisa. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. O ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se converta cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Eu sempre digo, pai do rei que está aí, tem igreja aí que está igual a Sodoma e Gomorra. Pastor, não diga isso não, está aqui. Eu digo porque meu Deus diz, aí eu repito. Posso até ser papagaio, mas de Deus, do cão não. Deus fala, eu repito, igual um papagaio sabido. Mas eu não repito o que o cão manda eu repetir, não. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto. Sabe que absinto é um bicho amargo, meu irmão. Pensa no bicho ruim. E lhes darei a beber água venenosa. Aí eu pego e digo, tu vai morrer, desgraçado. Está rogando praga. Não, estou falando a palavra. Está escrito aqui. Eis que eu os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa. O que acontece com quem bebe água venenosa? Isso é uma maneira, rapaz, simbólica de Deus dizer que vai matar. Porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Impiedade é não piedade, é ir contra a palavra de Deus. Piedade é aquele que segue a Deus, obedece a Deus, pronto. Impiedade é aquilo que você faz tudo contrário ao que Deus diz. Por isso daí vem os ímpios. Eles fazem aquilo que Deus diz para não fazer.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enche de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Ainda garante, ó. Não, rapaz, isso é loucura do pastor Humberto. Conversa essa, rapaz, não acontece isso não. Deus é bom. Deus é amor. Deus não vai fazer isso com você. Você é aquele louco, aquele pastor. Se preocupe não. Vem a bênção. Prepare o alforje aí, que vem dinheiro muito. É? Não é isso que a palavra de Deus diz, não. Meus irmãos, como Deus nos deixou na palavra, temos que repassar o povo de Deus, pois triste será o fim daqueles que se unem ou se submetem aos falsos crentes, aos falsos profetas, aos falsos sacerdotes. Seja esse irmão, viu? Seja esse mulher do seu amor. Seja filho, seja filha. Seja pai, seja mãe. É o que Deus está dizendo. O Deus de amor está mandando separar, está mandando apartar daquele que é rebelde contra ele. Quer saber se tem laço sanguíneo, não. Parentela não se compara com família de Deus. Deuteronômio 6:12 diz assim, ó: as suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Os cabas fazem na maior cara de pau. São cara lisa. É o que Deus diz aqui. Olha o que Deus diz aqui. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Não sabe nem o que é envergonhar-se. São iníquos mesmo, ímpios mesmo de natureza. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Aí não está sendo castigado, está passando batido, aí acha que vai ficar sempre. Esse rapaz aí achou isso, está aí o final dele. Teve outros casos de morte aqui também. Uma parenta aí. O rapaz veio, libertou-se aqui da droga, estava trabalhando numa boa. A parenta mãe veio e levou o menino. Chegou lá, o menino pegou ela deitado com o pastor. Deitada com o pastor. Desesperou-se tudo. De novo trouxemos o menino. O menino levantou-se. Estava lá na chácara. A mãe veio buscar. É um menino de menor, 17 anos. Pastor, não vamos deixar não. Ele vai. É doido, rapaz. Basta ela ir na primeira delegacia, a manchete. Pastor prende menor na sua... Você está doido? Só diga a ela o seguinte. A senhora é responsável pela morte do seu filho. E entregue. 3 meses ele matou-se. 3 meses ele matou-se. Quem foi responsável pela morte? Foi ela. Ah, foi o pastor que profetizou. Profetizei não, meu amigo. Já estava profetizado. Quem faz aquilo ali, rapaz? O povo cego, surdo, moco, louco, quando é capaz de dizer que sou eu. A palavra de Deus, ele diz assim, continuando, porque desde o menor até o menor, cada um se dá a ganância, tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente. Aí diz, serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Sabe nem o que é envergonhar-se, portanto cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. A palavra de Deus nos ensina que ele classifica de falso profeta, porque com mentiras eles se apropriaram do ofício profético, e assim são condenados, pois vivem no meio do povo de Deus, com o propósito de desviá-lo. Quando conhecemos o perigo que são os falsos profetas para o povo de Deus, podemos entender porque Deus nos disse nessa palavra, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres.
O profeta, o falso profeta, é aquele que profetizava a mentira. O falso mestre é aquele que pega a profecia verdadeira e adultera, desvirtua. É o que eles estão fazendo aí hoje. Pega uma palavra de Deus e muda. Esse é o falso mestre. Está cheio também. Repare, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Repare que quando ele fala de falsos mestres, olha, outra coisa que chamou a atenção. Olha aqui, ó. Olha como está falando do profeta lá do Antigo Testamento e fala do mestre que virá no Novo Testamento, porque ele estava iniciando aqui. Olha como é que ele diz, ó. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, porque já surgiram, já aconteceu. Assim também haverá entre vós falsos mestres. Então Deus já estava avisando, olha, como não tem mais profeta, vai ter mestre, e assim como já surgiu os falsos profetas, também surgirá, haverá no futuro, já está havendo. Então, o que ele falou lá, profetizou lá, está acontecendo hoje aqui. Já está os falsos mestres, cheio, está lotado, menino. Pense numa erva daninha. Pense nos bichos ruins para se multiplicar igual a coelho, é falso mestre. Está cheio. No Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas. No Novo Testamento, Deus fala através do Filho, que deixou o ensino. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que vos deixei. Então ele falou através do Filho, não tem mais profeta. Aí o Filho deixou o Evangelho, aí nós saímos aí pregando o Evangelho. O que o diabo diabolicamente fez no Antigo Testamento? Introduziu o falso profeta, que permanece até hoje no meio do povo, e criou o falso mestre, com o objetivo de desvirtuar. Porque o verdadeiro profeta não existe mais, mas o falso existe. O verdadeiro não existe, não tem mais profeta. Tudo que for profeta hoje é falso. Com o objetivo de desvirtuar e negar o verdadeiro evangelho. O bicho é tão sujo, que agora ele está criando falsos apóstolos, que falam de tudo, menos da doutrina dos apóstolos. Na verdade, é a doutrina deixada por Cristo aos apóstolos. Como um verdadeiro apóstolo, Pedro está lembrando a advertência que Jesus deixou para o futuro, no seu discurso sobre os sinais do tempo, Mateus 24, 4, 5. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está aí um bocado de apóstolos aí dizendo que é Deus. Fazem caso e batizam na mentira. Essa advertência apostólica é tão séria, que ela foi repetida pelos apóstolos Paulo, João e Judas. Atos 20, 29, 30 diz assim: eu sei que depois da minha partida, olha aí, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Gálatas 1, 6, 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, está vendo? Lá na igreja de Gálatas, os caras já tirando do evangelho, os falsos mestres já começaram naquela época. O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É o retrato todinho de hoje, rapaz. Mas ainda que nós, ou mesmo, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temo pregado, que é o que Cristo deixou, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Assim, então ele diz aqui que nem anjo, rapaz, quanto mais homem, nem anjo descendo do céu, um anjo descendo do céu, é amaldiçoado. E o cara escuta um homem pregar o que não tem na Bíblia, outro evangelho, e segue. Não dá para entender isso. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, de quem? De Cristo, seja
anátema, seja amaldiçoado. Aí eu digo, essas sinagogas de Satanás está tudo amaldiçoada. Aí diz que eu estou amaldiçoando. Estou amaldiçoando não, rapaz, eu estou repetindo, está aqui, foi Deus que disse. Estão pregando o evangelho, que é muito além daqueles que nós recebemos de Cristo. É amaldiçoado, é anátema. Ele quem está lá. E o profeta e o pastor e todo mundo junto. É tudo um saco de gato só. Balaio de gato, como diz, né? Filipenses 3:2, ó. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? É uma figura de linguagem, né? Porque para ser homem de Deus, tinha que ser circuncidado. Hoje somos os cristãos. É a mesma coisa que dizer, se acautele do falso cristão. Esse cara não é cristão. Esse cara não... É isso que ele quer dizer aqui. 1 Timóteo 1:6, 7 diz assim: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, em mentiras, em coisas totalmente sem consistência, sem base, totalmente frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Os caras garantem, eles são ousados, eles são mentirosos, eles são cara de pau mesmo, eles são cara lisa. Então não vê? O apóstolo um dia dizia assim, Cristo está naquela coluna. Aí correu todo mundo para a coluna, se agarrando na coluna, passando por cima dos outros, quebrando o óculos, e era aquela esculhambação. Como é que pode, meu irmão? Onde é que tem isso na Bíblia? 1 João 2,18 diz assim, ó, filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos já têm surgido, já estão surgindo os anticristos aí. O chefão é que vem depois, mas os discípulos dele já estão aí. Pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram de nosso meio. Olha aí, rapaz, já pensou? Eles saíram daqui, do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, está vendo? Daqui já saiu o pastor, já saiu o apóstolo, já saiu. Mas o que Deus diz aqui? Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos, rapaz. Aí o cara vai e acompanha o pai, acompanha a mãe, acompanha o irmão, acompanha o filho, acompanha o amigo, vai para o inferno. Ou amor grande, rapaz. Tu vai ver aquele ditado do comunista, eu vou com você até para o inferno, se for preciso. Eu vejo na prática aqui, um bocado fez isso. Eu vou com você para o inferno, e foram mesmo. Eu digo, vão só. Estou fora. Quero nem saber se é meu pai, se é minha mãe, se é minha mulher, se é minha... Para o inferno? Vou nada, meu irmão. Judas 1, 3 e 4 diz assim, amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue ao santo, rapaz. Foi entregue a você, o evangelho e a fé. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, dissimulados, falsos, hipócritas, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que pratica impiedade, que é contra a piedade, que é obedecer a Deus, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então Deus, através de Pedro, nos alerta, nos avisa como estes tais obreiros do diabo, intitulados apóstolos, mestres, profetas, estão tentando se introduzir no nosso meio para nos desviar do caminho da salvação. Nós temos que continuar cuidando disso em 2018. Por isso Deus mandou trazer essa palavra. Porque isso é vital para a igreja. A gente não aceitar isso. E se alguém dos nossos, da parentela cair, deixa ir para o inferno só, meu irmão. Como é que você ama
tanto ao ponto de acompanhar para o inferno e deixar Deus que leva você para o céu? Não dá para entender, não. Os quais introduzirão dissimuladamente, olha aqui, ó, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Está vendo? É repentina. O cara está numa boa, pensando, de repente, pá, foi o que aconteceu. O pai lá estava numa boa. Está aí, ó, o exagerado do pastor Humberto. Disse um bocado de besteira, disse que isso, disse aquilo. Está aí, eu estou numa boa. Vivendo do jeito que eu quero, fazendo do jeito que eu quero. De repente, veio a repentina destruição. Morreu. Acabou-se. Aí não tem que falar, tem que falar. Para alertar os outros. Tem que mostrar qual é o fim. Tem que gritar, tem que dizer, tem que avisar, para não ser cobrado desse sangue. Você escapou? Faça o Natal, Ano Novo, ano que vem, faça. Agora diga assim, o doido do pastor Humberto disse que não é para fazer. O doido do pastor Humberto disse que não se reúna, família, dizendo que não é Natal, na noite de Natal. Não caia na do cão, eu vou continuar dizendo. Não quer ouvir, vai embora. Mas o que Deus mandar dizer, eu vou dizer. Preste bem atenção ao objetivo desses falsos apóstolos e falsos mestres. Introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Ou seja, de maneira furtiva, dissimulada, enganosamente, mansamente, ganham a confiança da igreja e então disseminam, espalham as suas heresias. Repetindo Judas, no relato paralelo, usa praticamente as mesmas palavras. Como vimos quando ele diz, né? Pois certos indivíduos introduzirão com dissimulação a mesma coisa, pai, que Pedro disse, os verdadeiros apóstolos dizendo. Então, um dos maiores objetivos desses demônios modernos, né? Eu chamo de neodemônios, que se introduziram na igreja de hoje, é disseminar heresias destruidoras. Pastor, o que é heresia? Bem rápido aqui para vocês. A palavra heresia é derivada do verbo grego que significa tomar alguma coisa para si, escolher ou preferir. É um determinado pensamento ou ação que uma pessoa adota para si, como regra de fé ou modo de vida. Então não existe na Bíblia, o cara inventou, é dele, ele tomou para ele é o autor, isso é heresia. Aquilo que está na igreja, que o cara disse que não está na Bíblia, é heresia, foi ele que inventou. Então, como foi traduzido, heresia é tudo aquilo que o indivíduo toma e prega como verdade. E que distorce a única verdade que liberta e que salva. Porque quando ele prega a heresia, ele adultera a palavra. E as pessoas acompanham. Por quê? Porque o herético, o que ele prega é mais fácil de você seguir do que o evangelho de Cristo. Aí as pessoas escolhem o melhor e dizem assim, mas ele também é de Deus. Já viu essa história? Deus está em todo canto, pai. Pastor Humberto pensa que Deus só está na Siloé. Deus está em todo, tá. Deus está em todo canto. Lógico, eu não sou doido de dizer que não está. Porque Deus, ele é onipresente. Deus está nos motéis, vendo o cara adulterar. Deus está em todo canto. Agora, como é que Deus está? É com a presença punitiva ou com a presença abençoadora? Essa que é a questão. Essa que é a questão. Que ele está em todo lugar, não resta dúvida. Agora, qual é o objetivo dele estar no motel olhando? É a presença punitiva. Dali vai sair castigo. Qual é a presença de Deus em certas igrejas? É punitiva, porque está cheio de heresia. Estão pregando coisas, renegando ao soberano, coisas que não existem na Bíblia. Então, a heresia é a prática comum das seitas dirigidas pelos falsos mestres e falsos apóstolos, que forjam doutrinas para atender a si próprio. E para confundir, chamam o verdadeiro cristianismo de seita. Olha aí, olha como os bichos são ruins. Eles são a seita, porque seita é a prática da heresia. A doutrina é uma seita, porque ela usa de heresia, coisas que foi criada pelo homem e não tem na Bíblia. Aí você vai aprendendo o significado. Aí ele chama a verdadeira palavra de seita.
Eles chamavam os cristãos da igreja primitiva e da igreja de hoje, como fazem com a igreja reformada Siloé, chama de seita. Lembremos como eles fizeram, como chamaram e acusaram o grande apóstolo Paulo, e como chamaram a sã doutrina, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, do jeito que eles chamam a Siloé. Olha aqui em Atos 25, Atos 24, 5, ó. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, promove sedições entre os judeus espaços por todo o mundo. Ó, Paulo, igual o pastor Humberto, eles dizem, é uma peste esse pastor Humberto. Sendo também o principal agitador da seita do Nazareno. Vocês estão entendendo? A palavra da verdade, Nazareno quem era? Jesus Cristo de Nazaré. Eles tinham uma lei, eles criaram lá uma doutrina para eles. Aí Jesus veio com a verdadeira doutrina, com o evangelho. Aí eles disseram que aquilo ali é que não era de Deus, que era uma seita, a seita dos nazarenos, e que eles é que eram de Deus. É isso que eles dizem. Nós somos de Deus. Aquele pastor Humberto é um doido. Aquilo é uma seita, aquela Siloé. Mas, rapaz, exatamente como disseram com Jesus, porque eu prego o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, como Paulo pregava também, chamaram de agitador, que prega a seita do Nazareno, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo, ó. Está vendo aqui? Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei, não a lei de Deus. Está vendo? Muito, muito claro, né? Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo o governador feito o sinal que farás, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, aqui chamam seita, o caminho com letra maiúscula. Olha aí, ó. Segundo Jesus, a doutrina de Jesus, aqui chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos do profeta. Aí não é na lei deles, é na lei de Deus. Veja que confirmações, né? Isso sim. Atos 28, 22 diz: contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte ela é impugnada. O cara dizendo para Paulo, já dizendo para Paulo que era uma seita, que por todo canto ela é impugnada. É a Siloé todinha, meu irmão. Todo canto é impugnada, todo canto é odiada, todo canto é muito bom, rapaz. Você ter uma relação com a igreja verdadeira de Cristo é um privilégio. Ele me chamar de seita, me impugnarem, odiarem. Só não fazem com Paulo. Eu vi num tempo muito bom. O pobre do Paulo não era apedrejado, era peia muito. Queriam matar, descia pelo um cesto, não sei aonde. Hoje eles só fazem odiar. Não pode fazer isso, pastor Humberto, não pode. Aí o ódio é grande. Mas é a mesma coisa, você viu? A mesma coisa. A igreja de Cristo. Por isso que eu digo que essa igreja não é minha, não, essa igreja é de Cristo. Porque sofre a mesma coisa que a igreja de Cristo verdadeira. A igreja primitiva sofria a mesma coisa. E era chamada de seita, começa a chamada de seita, e o cara como um louco, agitador. Aquele pastor Humberto. Tudo aqui, tudo. Pensou que privilégio? Eu ser comparado, a igreja com a igreja de primitiva, e eu ser comparado com o homem mais cristocêntrico da Bíblia, Paulo. E qual é o resultado da heresia dentro das igrejas e das famílias cristãs? Com a tradução literal, nos diz: heresias, olha aqui, ó, para destruição, tá vendo?
Qual é o objetivo então? Destruir a igreja. Eles entraram aqui para uma ruma de demônio desse aí, para quê? Para destruir a igreja. Esses falsos mestres estão aí, portanto, a mandado do Satanás para destruir a vida espiritual e moral e a família dos verdadeiros cristãos e a igreja. Mas queremos lembrar a esses demônios e seus discípulos que no final do versículo Deus usa novamente o termo destruição, mas desta feita para mostrar o fim desses falsos mestres. Assim como no meio do povo surgiram falsos mestres, assim também haverá entre falsos profetas, assim também haverá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, para destruir a igreja, até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou. Aí Deus diz, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então aquilo que eles vêm trazer para a igreja, Deus diz que eles vão receber. Eles vêm para destruir e vão ser destruídos. É Deus que nos garante que esses que entram furtivamente na igreja com o propósito de destruir os membros com suas falsas doutrinas, destruirão a si mesmo numa missão suicida. É o que eles são. O final deles é a morte. Não tem quem empate, não tem quem impeça. Está escrito, por isso eu afirmo com toda segurança, o final deles é a morte. Se estão lá e você ama, peça para Deus segurar o seu coração. Peça para Deus segurar o seu coração. Eu tenho duas que se afastou do evangelho. Você está pensando que se bater ali, pastor, morreu, para mim é novidade? Não. De jeito nenhum, elas estão todo dia fazendo roleta russa. Para duas filhas, duas. Eu não posso negar, rapaz, a palavra de Deus. Posso. Você quer? Não, vai sofrer, vou. Mas que estão fazendo roleta russa todo dia estão. E todo dia eu pedi misericórdia. Ô Senhor, digo anjo que não deixa a bala pegar agora não, Senhor. Tenha misericórdia. Meu Deus. É o que eu posso fazer. Pedir misericórdia. Mas se bater ali, basta dizer assim, pastor, sabe o que aconteceu com a sua filha tal? Eu digo, sei. Morreu. Eu digo logo. É o que eu espero. Mas suplica a Deus para que Ele tenha misericórdia e não deixe acontecer. É interessante ressaltar que os falsos mestres, na sua maioria, são pessoas que vieram de dentro da própria igreja, né? Como o versículo diz, né? Assim como no meio do povo. No meio do povo. Aí era todo mundo, era toda a cidade, era o povo inteiro, porque os profetas falavam para todo mundo. Surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo a destruição. Eles não serão introduzidos, eles estarão no meio de vós. O que eles vão introduzir sorrateiramente, dissimuladamente, são as heresias destruidoras. Está vendo? O que é exegese? Eles não vão se introduzir. Já está no meio. Eles vão introduzir as heresias destruidoras. E como a palavra diz, eles chegam ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Eles nascem na igreja, ganham confiança do povo e depois introduzem as tais heresias destruidoras. Você conhece muitos, como eu disse aqui, pastores, presbíteros, diáconos, apóstolos e membros que fizeram isso aqui. Nasceram aqui, cresceram, aí tentaram introduzir heresia destruidora. Estão saindo e estão sendo destruídos. Os que não foram vão ser ainda. Deus diz através de Pedro que eles chegarão ao ponto de, além de subverter os cristãos, esses mestres do mal chegam ao absurdo de negarem ao soberano Senhor que os resgatou. Alguns podem se perguntar, poderia alguém que o Senhor resgatou se desviar? Os falsos mestres perderiam a sua salvação? As Escrituras Sagradas nos ensinam perfeitamente que aqueles que Jesus deu vida eterna jamais perecerá. Entre outros textos, temos João 10, 27, 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jamais perecerão é um termo mais amplo do que pensamos. Além de jamais morrerão,
é também jamais se desviarão, jamais apostatarão, jamais terão outra doutrina. Porquanto, Romanos, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para ser igual a Jesus, a fim de que ele seja, Jesus, o primogênito entre os irmãos, o mais velho. E aos que predestinou, a esses chamou. Ele predestinou, ele preparou um destino para aquelas pessoas. Aí esses que ele predestinou, ele chamou. Aí a esses ele justificou, ele pagou pelos pecados dele. E aos que justificou, aí ele glorificou, ele deu a vida eterna. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, ou perigo ou espada? Não pode, ninguém separa, ninguém tira, não é que eu queira não, porque foi Deus que me deu o amor dele, a graça através do amor. Quem recebeu não perde. Então os que saíram, meu irmão, nunca foram. Esse negócio de crente desviado, isso não existe não, rapaz. Não existe não. Ou existe o cristão convertido, ou o não convertido. Não tem esse negócio de cristão desviado, não. Quem realmente recebe a graça salvífica de Deus, jamais a perde. Mas quem renega, repudia a Cristo, jamais recebeu essa graça salvífica. Tá? Quer dizer então, pastor, que suas filhas não eram salvas? Não, eram não. Senão não tinha se desviado. Podem se arrepender, dar fruto do arrependimento. Né? Essa moça que saiu, que mataram o homem dela, nunca foi salva. Ela está vivendo na misericórdia. Porque o salvo ele não consegue, ele peca, mas ele não permanece no pecado. Ele não consegue, dói muito. Dói muito, meu irmão. É uma dor, é pior do que a morte. E como é que o cara passa 1 ano, 2 anos, desviado? Que conversa é essa, pai? Isso não existe, isso é totalmente antibíblico. Isso é uma heresia. Heresia. Quem realmente recebe a graça salvífica de Deus, jamais a perde. Mas quem renega, repudia a Cristo, jamais recebeu essa graça salvífica. Os próprios falsos mestres disseram um dia, mentirosamente, que haviam sido resgatados por Cristo. Eles confessaram a Cristo, bem como os caminhos de retidão. Isso aqui eu tenho que ler para vocês. 2 Pedro 2,20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, era muito melhor que certas pessoas não tivessem conhecido a Siloé, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porque o que eu preguei aqui foi o santo mandamento, não foi nada fora da Bíblia. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. Olha aí, ó. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então quem é porca, meu irmão. Você pode pegar uma bacurinha, bem novinha, aí banhar a bichinha, lavar com o cheirador do cão, que é o do boticário, e fazer tudo, e ela vai crescendo. Nunca viu sujeira na vida dela. Nunca viu sujeira na vida dela. Aí você bota flor, você pinta, faz tudo. Pensa no cheiro. Um dia você sai e ela escapa. Sabe para onde ela vai? Para a primeira poça de lama que ela encontrar. Porque ela foi preparada para aquilo ali. Assim são essas pessoas. Não adianta passar no meio de nós. Não adianta. Se não for salvo, volta. E o estado segundo é pior do que o primeiro. Então, confessar com a boca é uma coisa, crer no coração é outra. É típico dos falsos mestres confessarem com a boca e no coração urdirem mentiras e traição. A maneira mais fácil de saber os que foram verdadeiramente resgatados por Jesus
é uma incessante e crescente busca de santidade. Quem para ou retroage, com certeza não foi verdadeiramente resgatado pelo Senhor para o seu maravilhoso reino da luz. O que a Bíblia diz? Quem pega no arado, não olha para trás. Aí eu dou dezenas de citações que provam isso aqui. Um exemplo bem claro de falso convertido, falso mestre, falso resgatado, é o de Simão. Está no livro de Atos. Vou ler só esse aqui para ficar bem. Atos 8:13. O próprio Simão abraçou a fé. Ó, e tendo sido batizado, tá vendo? Ele foi batizado, viu? Acompanhava Filipe de perto. Logo quem? Filipe, hein? Unção que Deus deu foi para sobrar. Observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhes respondeu, o teu dinheiro será contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Não adianta, o coração do cara não está, o tesouro dele não está no Evangelho. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Essas pessoas, o tesouro delas não está no Evangelho. Então o coração dela não está no Evangelho. E quem Deus não colocou o Evangelho no coração, esse não tem jeito. Está no nosso meio. Afirmar que é convertido, dizer que foi resgatado, não quer dizer que seja um dos nossos. Deus, através de João, nos alertou disso. 1 João 2,19. Ele saiu de nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. Seu parente, seu aderente foi-se embora? Não é do nosso não, meu irmão. Não acompanhe não, meu irmão. Você não resistiu até o sangue ainda não? Não se junte com ele não, você tem que ser cabeça e não cauda. Deus, através do autor de Hebreus, que eu creio que foi Paulo também, ele nos alerta, Hebreus 6:4. É impossível, presta atenção, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si os filhos de Deus e expondo à ignomínia, à vergonha. Esse cair aqui, é cair, não é como nós caímos, não. É cair e permanecer. 1 ano, 2 anos, é esse aqui. A gente cai e Deus levanta. É aquela luta. A gente não aceita ficar caído. A gente tem o pecado habitante, mas não tem o pecado dominante. Essa é a diferença dos pecadores. Qual é a diferença? Ele quer ser santo, quer ser não, eu sou. Santo quer dizer justificado. Jesus Cristo me justificou, morreu por mim. Não sabe nem o que é santo. Ele leva logo para a religião. Hebreus 10:26, vai dizer assim, porque se vivermos, olha aqui, ó, deliberadamente em pecado, tá vendo? Pecando deliberadamente, sabendo que está pecando e continuando. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Jesus não se sacrificou por aquilo ali. Pelo contrário, certa expectação é expectativa, esperar, horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O cara pagou um preço com a morte, com a lei de Moisés. Agora você imagine o cara envergonhar e pisar, dizer que Cristo o salvou e envergonhar Cristo, continuar sendo dominado pelo pecado. Tem não, meu irmão. Se engane quem quiser, mas não tem para onde correr não.
problema é que não aceitam a Bíblia. Acham que predestinação é uma heresia criada pelo homem. Ele diz bem claro aqui. Aqueles que ele predestinou. Predestinou para a salvação. Aí ele diz assim, não foi todos. Foi aquele que... Está aqui, rapaz, não sou eu inventando, não. Aquele que ele predestinou, ele também chamou. Quando ele chamou, aí o cara veio cheio de pecado. Aí ele justificou. Jesus foi na cruz e pagou por ele. Mas não foi para todos, está vendo? Foi para os predestinados à salvação. A quem ele predestinou, a esses também, somente a este ele chamou. Aí ele chamou e justificou, purificou. Aí então glorificou. Deu a glória de Jesus a ele, a vida eterna ao lado do Pai. É muito claro, é Bíblia. Por isso que eles odeiam o pastor Humberto, porque o pastor Humberto não prega o que está fora da Bíblia. Agora eles não aceitam. E quem é salvo, nós temos o aroma de Cristo, né? Como a Bíblia diz. Cheiro de vida, né? Para quem quer vida, para quem foi escolhido para a vida. E cheiro de morte, né? Para quem quer a morte, para quem vive no pecado. Como é que o cara quer ficar perto de mim se eu cheiro a morte para ele? Não pode, o cara tem ódio. Ele não quer chegar nem perto. E os outros querem me abraçar de graça. Me amam, porque ele tem cheiro de vida. Me ama de graça, de graça. Aí não sabe nem por que é. É porque eu tenho... É a Bíblia que diz, não sou eu não, viu? Eu tenho o aroma de Cristo. Cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. O mesmo perfume tem um cheiro bom e tem caatinga. E quem é que quer ficar perto de caatinga? Então esse é o problema. Pastor Humberto cheira bem para uns e é fedorento para outros. O cabo não quer chegar nem perto. Assim fica comprovado que qualquer que seja o nível daquele que se diz cristão, se um dia vier a renegar Cristo, se um dia vier a aceitar coisa que está fora do Evangelho, se um dia aceita a heresia, falsos mestres, mostra que nunca foi realmente redimido por Cristo. Pode passar 20, 30 anos na igreja, pode ser filho. Tem gente que diz, eu nasci na igreja, meu avô era crente, meu pai era crente, e você vai para a quintura do inferno. Porque se você negar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós clamemos a Deus, que seja confirmado em nós esse chamado, essa justificação, essa glorificação, essa salvação. Que a gente não aceite aquele que está fora da Bíblia. Que a gente não troque por costume. Costume é que mata. Não, porque foi indo, se acostumaram, agora eu vou... Não caia nessa, meu irmão. Seja radical. Quando for para defender a palavra de Deus, seja radical, seja louco, mas não vá nessa. Não siga seus parentes no caminho da morte. Não adianta. Isso é um amor sem futuro. Por que você quer ir para lá? Por que ele deixou você? O diabo é tão ruim que eles deixam a gente e dizem assim, pastor Humberto abandonou a filha. Eu? Saiu porque quis. Não abandonei não. Aí a gente é o ruim. Porque querem, de qualquer maneira, que eu acompanhe para o inferno. Vou não. Em nome de Jesus, eu não vou para o inferno. Porque Jesus foi para a cruz por mim. E aquela cruz me tirou do inferno. Eu sou dele. Eu sigo a ele. Ele diz, quem quiser me seguir, pega a sua cruz e siga-me. A minha cruz foi deixar um bocado de gente que eu amo. Para seguir a Jesus. E ele tem me dado força para carregar essa cruz. Que o Espírito Santo de Deus nos confirme a graça salvífica, nunca jamais renegando a Cristo, mas buscando perseverantemente a santidade, dia após dia, ano novo após ano novo, até
o ano novo final. Em nome de Jesus. Amém.